Apocalipse ou Guiliarna, capítulo 2. Nós começamos ontem o grau 300, hoje é 301. É necessário, imprescindível que você colhe desde o 146, ou pelo menos desde o grau de ontem, para entender o grau de hoje, porque a Bíblia tem que ser vista como um todo. Revelare ao anjo da igreja, não é ao pastor, ou ao padre, ou líder de uma denominação, bem como igreja não é um templo ou denominação. Isso aqui pode ser muito pueril para quem é evoluído, mas é incrível quantas centenas de milhões de pessoas acreditam que as 7 igrejas da Ásia na Bíblia são provas de que tinham templos, de que existiam denominações naqueles dias, pelo amor de Deus. Como vimos no grau anterior, 300, o anjo é o quê? Uma sefirote, um ai, uma emanação, uma manifestação do Criador, uma centelha, uma partícula. E o 7 representa o todo, representa muitos. É o Y, é o X, é o Z, é uma incógnita, uma metáfora numérica, indicando muitos, indicando poli, completo, todo e perfeito. Infelizmente, todos só sabem repetir o que ouviram um dia, que o 7 significa perfeição, ou as suas campanhas místicas privilegistas. Nunca foi. O 7 é o X, o X. Portanto, não são somente 7 igrejas. Aí eu pergunto para vocês, só tinha 7 igrejas na Ásia? Responda aí. Deus só tem 7 espíritos? Só existem 7 planetas, 7 arcanjos, como acreditam os esotéricos ou judeus cabalistas? Ou só tem 7 espíritos, 7 anjos? Não. Não. É claro que não. Revelare. Éfeso era a capital da Ásia, a cidade mais importante do Império Romano depois de Roma. Escreva aí, por que Éfeso é a primeira carta? Porque é a capital de todo o continente Ásia. Entendeu? A província romana mais importante de todas. Por isso que é a primeira a ser citada, para representar a sede, o início, a origem, o epicentro, para representar 7 grupos em 7 eras, mas não literalmente. O 7 não é literal, e sim em vários séculos. Então, quem não entende 7, e quase ninguém entende, como está no título desse grau, não vai entender o Apocalipse. Aliás, não vai entender nada de Deus, da sua linguagem para com o homem. Para entender isso, por exemplo, é possível imaginar 3 vezes 7. Você pode escrever aí? 3 vezes 7 igual a 21. Séculos. Qualquer pessoa que estiver aqui me assistindo pela primeira vez só por causa do Apocalipse, quiser me entender, quiser me julgar num chat como se eu estivesse lendo as perguntas de vocês, primeiro que escrever pergunta enquanto eu estou ensinando é de uma tolice. Eu acho que mais quer aparecer. Então, bem-vindos, mas é imprescindível que se olhe o todo, o conjunto literário chamado Bíblia original, que nós estamos fazendo desde o grau 146, portanto são 150 graus. São mais de 300 horas de estudo. Não dá para cair aqui de paraquedas e querer fazer julgamento. Para entender isso, por exemplo, é possível imaginar 3 vezes 7. 3 vezes 7 é o quê? 21 séculos. E não 7 eras literais, como erroneamente disse o profeta Brana. Cadê a Ana Jungs, nossa irmã que está há mais de 6 anos no Ex? Ela está aí? Quem aí já foi do Tabernáculo da Fé, e assim como a Ana Jungs se libertou desse sistema religioso chamado Tabernáculo da Fé? Embora o William Brana também chamava as denominações de Sodoma e Gomorra, enfrentava o sistema denominacional.
mas os seus seguidores criaram uma nova denominação, um novo sistema. O Brana dizia que eram 7 eras, e Deus deu para ele até as datas. E deu até o nome dos anjos. Um deles, por exemplo, é Lutero. Acreditem vocês. Columba. Por favor. O anjo deu para ele até o nome dos anjos, como se anjos fossem homens. Ah, que horror. Mas não é só o profeta Brana, não. Todos os teólogos, ou quase todos, aguça sua audição, sua atenção, quase todos os teólogos dizem que são 7 eras e dão até as datas. A questão das dispensações, muito bem, mas não é literal. Quem entendeu? Se forem dispensações, como já ensinamos em graus, o Akel já ensinou, seriam 5 fases, e a última seria uma dualidade entre Filadélfia e Laodiceia. Você pode escrever aí, dualidade, Filadélfia versus Laodiceia. Como uma bifurcação, pois seria impossível que no século 17 ou 18, como afirmam os teólogos, chamássemos os judeus ou cristãos de igreja perfeita. Como que pode a igreja do século 17 e 18 ser perfeita? Isso é absolutamente incoerente. A teologia toda chega ao ridículo de estabelecer datas, querendo encaixar os 7 como literal em tempos do homem, Cronos. Veja, olha o que a teologia diz. Muda um pouquinho de denominação para denominação, de teólogo para teólogo, de escatólogo para escatólogo, mas quase todos dizem isso aqui. Éfeso, a era apostólica. Esmirna, a era das perseguições até 316 d.C. Pérgamo, era imperial 316 a 500 d.C. Tiatira, era negra 500 a 1500 d.C. Sardes, era da reforma 1500 a 1700 d.C. Filadélfia, a era das missões. Imagina, 1700 a 1900 d.C. E Laodiceia, a era da apostasia, 1900 até o último dia. Quem entendeu? Como é possível? Você está equivocado, que Cristo respondia. Não te respondo mais. Escravidão, machismo, jesuítas, abusos sexuais, escândalos, legalismo, divisões. Como pode o século 17, 18 ou 19 ser Filadélfia? Responda para mim, responda para ti. Aqueles que estão aqui como alunos. Então, temos como revelação original que a grande problemática está no mau entendimento sobre 7, sobre igreja e sobre anjo. As cartas não foram entregues aos anjos. Tem gente que diz assim, mas olha lá, eles são culpados, eles são responsáveis, eles têm erros. Está ali, é só ler cada carta. Inclusive os teólogos usam isso para dizer que as cartas, que os anjos são líderes. Não, as cartas não foram entregues aos anjos porque eles são culpados ou são responsáveis pela culpa do povo local. Não! As cartas foram entregues aos anjos que na raiz original significa mensageiros. Que bom, Antônio Carlos está dizendo ali que é do Tabernáculo da Fé, muito bem-vindo e parabenizo sua humildade. As cartas foram entregues aos anjos, que na raiz original significa mensageiros, correio de Deus, arautos e profetas. Alguém aqui sabe o que é que significa arauto? Quem aí pode dar a definição de arauto para nós? Quem aí pode dar a definição de correio? De profeta, aquele que dirige a palavra, que entrega uma mensagem. O que é um profeta? Aquele que escreve o que está sendo ditado, como João está fazendo. É o vidente, aquele que tem as visões e escreve, aquele que escuta uma voz e escreve, psicografia. Então quem são esses anjos? São os mensageiros, são os pregadores, são os anunciadores, são os porta-vozes. Todo governo tem um porta-voz, não tem? Todo governo não tem um porta-voz?
Pois é, meus queridos. Então, anjo é porta-voz. Escreva aí. Anjo é porta-voz. Não é o pastor. Não é nenhum homem. Eles apenas receberam as cartas e as entregaram com a mensagem do Criador, assim como fazia a virtude divina Gabriel. Quem lembra que atributo, virtude chamado Gabriel, é uma das 72 sefirotes, manifestações do Criador, Elohim, que é único, mas se manifesta de forma plural? Através dos seus anjos, através dos seus mensageiros, eles são enviados para entregar mensagens. Mas isso não é literal, queridos. Nenhum anjo veio entregar mensagem alguma, a não ser essa que está sendo entregue hoje, que você está ouvindo ou que você conheceu em algum momento da tua vida ao se deparar com Apocalipse 2 e 3. Portanto, a carta tem um conteúdo coletivo para a cultura local, penalizando sim os responsáveis, os falsos líderes, sim, mas não que esses sejam os anjos das igrejas. Entenderam? Muito bem. Orley Antônio Dossa escreveu ali, ó, emissário de um príncipe encarregado de levar e fazer ouvir as ordens deles. É isso, perfeito. Mas não que esses sejam anjos das igrejas, por favor, por amor. Com este entendimento original já podemos iniciar. Quem abriu os olhos agora? Quem entendeu o que é anjo já está pronto para começar o Apocalipse 2, Guilherme. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Apocalipse 2, versículo 1. A primeira carta ao primeiro candelabro, a primeira menorá. Ao mensageiro de luz, responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão, olha só, para você entender. Ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na capital de Éfeso. Começa pela capital. Escreva. Que pena que eu não posso ter minha imagem aqui, mas essa foto representa para você refletir. Escute. Aliás, escreva. Para poder guardar é melhor escrever. Então escreva assim, ó. Não é ao anjo que a carta está sendo entregue, mas é o anjo que entrega a carta à igreja. O anjo não é responsável da igreja. O anjo é responsável da carta. Isso aqui todos têm que escrever. O anjo não é responsável da igreja. O anjo é responsável da carta. Tem que entender isso aí. O anjo não é responsável da igreja, o anjo é responsável da carta. Isso é fundamental. Isso destrói toda a escatologia do sistema religioso. Só para você ver o quanto que eles não entendem. Ao mensageiro de luz, responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na capital Éfeso. Escreva. Esta é a mensagem do que tem toda. 7 representa todo. Holístico. As estrelas, isto é, os anjos, os espíritos, na sua mão direita, porque são do bem. Na mão esquerda tem os espíritos do mal. Na sua mão direita dextra. E caminha porque domina
Caminhar sobre significa dominar, vigiar, cuidar, porque domina todos os ajuntamentos, agremiações, assembleias, igrejas, sinagogas da terra, representados pelos 7 candelabros de ouro. Não são 7 igrejas, mas representam todas as agremiações, onde tiver 2 ou delta pessoas reunidos no nome da verdade. Quem entendeu? Revelare. Veja, as 7 estrelas são os 7 anjos ou arcanjos. Portanto, nenhum pastor, padre ou rabino está na mão direita do Criador. Presta atenção que as 7 estrelas estão na mão direita. Portanto, se as estrelas são anjos, como nós vimos no último versículo, quem lembra do último versículo? Quem pode colar aí? O último versículo do capítulo 1. Que não deveria ter sido subdividido do capítulo 1 para o capítulo 2. O último versículo diz o quê? O próprio Jesus dizendo, essas 7 estrelas são os 7 espíritos, são os 7 anjos. Se os 7 anjos são as 7 estrelas e estão na mão de Deus, não são homens. Não são líderes humanos, por favor. Quem entendeu? Está mais que claro, né? O próprio Jesus falou quem são os 7 anjos. Está na mão direita do Criador, e sim todos os seus espíritos, os seus olhos. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Você conhece a expressão que é clichê bíblico? Conheço as tuas obras? E você sabe o que é obras no original? Escreva aí. É caráter. Obras no original, nós vimos desde o grau 146, é caráter. Portanto, Deus está dizendo, conheço o caráter de vocês. Conheço o seu caráter. Outra coisa que você tem que escrever aí, é muito revelar. Esse é o livro dos revelares. Escreva aí também. Quando traduziram o Apocalipse, maldosamente, tiraram da terceira pessoa para a primeira pessoa, do plural para o singular, para não dar a ideia do coletivo, de igreja, e para poder fixar no anjo, para poder focar na figura do anjo homem, líder da igreja, mas não é singular, não está focado no anjo, está focado nas pessoas, no destinatário que está recebendo a carta, que é coletivo e plural. Transformaram da terceira pessoa para a primeira pessoa, do plural para o singular. Quem entendeu? Para fazer você entender que a palavra é para o anjo. Conheço o seu caráter, o trabalho incansável e a luta constante de vocês. Sei que vocês não toleram homens maus e crivaram os falsos mestres enviados, descobrindo que eles eram impostores. Escuta o que eu vou dizer. Ah, que pena que não tem câmera hoje. Eu estou mostrando o meu anel aqui, mas vocês podem colocar no chat aí um delta para cima. Escreva assim, delta para cima, o que o Senhor Deus tem a favor. Aí coloca um delta para baixo, o que o Senhor Deus tem contra. Para cima, Cristo, para baixo, anticristo. Quem entendeu? O que é isso? O que é que Deus tem a favor? Está aqui, ó. Não toleram homens maus. Isto é, não é conivente com a maldade de pessoas más. Não tolera. Fez o mal, vou me afastar. Não quer mudar, não quer se arrepender, não vou tolerar não. Deus não suporta conivência, complacência, tolerância. Está vendo aqui? Conheça o teu Deus. Conheça o teu Deus. O que Deus tem a favor? Crivaram os falsos mestres, descobrindo que eles eram impostores. Não é isso que a filosofia X faz? Crivar os falsos para ver quem é impostor? Está entendendo ou não? Vocês já vão entender. Deus, o
Todo-Poderoso, meus queridos. Ah, que coisa linda. Ele vai julgar exatamente assim. Você já vai entender por que tem essas 7 cartas. É para você conhecer como serão as sentenças dele naquele dia. Então vá conhecendo aí o teu Deus e vai sabendo o que é que ele gosta e o que ele não gosta. Por aqui você já viu que ele gosta que você crive os falsos para saber quem é impostor. Por aqui você já conheceu que ele não quer saber de pessoas que dizem amém, como se amém fosse assim seja, concordância, e muitos dizem assim, tolerando, sendo coniventes com o mal. Ai daquele que se junta com os maus, achando que não está cometendo o mesmo erro deles. Achando que Deus vai fazer separação. Que coisa, hein? Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e mesmo sofrendo, nunca desanimaram. Entenderam isso? Olha aí o que é que Deus gosta. Agora vamos lá, delta para baixo. A espada de 2 gumes. Eu tenho contra, você pode escrever aí, agora vem o anticristo. Eu tenho contra. Agora é Jeová. Mas vocês se afastaram, se divorciaram do amor que tinham no início. E aqui Jesus está fazendo uma paráfrase de Jeremias 2:2, que foi ele mesmo quem falou para o profeta, ditou para o profeta. O amor da mocidade. Sabe, casal novo, os primeiros dias de namorado, os primeiros dias do casamento, a lua de mel acabou. Se afastou daquele amor. Quando levava café na cama todo dia, acabou, né? Quando trazia uma flor, quando falava coisas românticas, acabou. Se lembrem quando caíram. Se arrependam e voltem a ter o mesmo amor que tinham no início. Eu não sei se vocês estão percebendo o tamanho da dualidade que está em Apocalipse. Por isso que eu disse lá no início, no grau 300, no comecinho, eu disse assim, não tem como entender Apocalipse sem entender destinatário, judeus, para os judeus, foco nos judeus. Não tem como entender Apocalipse sem dualidade. Olha isso aqui. Tudo aqui é a favor, contra, a favor, contra, a favor, contra. Você pode escrever aí? Eu tenho a favor, eu tenho contra, eu tenho a favor, eu tenho contra. Dualidade, sentença. Justiça. É assim que Jesus vai julgar. Se você tem curiosidade de como é que vai ser o julgamento final, é isso aqui, ó. Está aqui, está revelado algumas palavras do juízo final do reino. A diferença é que aqui ainda tem chance. Tanto que ele vai dizer assim, ó, se não se arrependerem, irei até vocês e tirarei o primeiro candelabro que representa vocês. Vocês perderão tudo o que fizeram de bom. Tudo que eu tenho a favor vai ser anulado. Eu só vou levar em consideração o que eu tenho contra se vocês não se arrependerem e não voltarem àquele amor lá do início. Jeová vai vir e vai tirar do lugar. Revelarem. Lembrem-se que arrepender é metanoia, dar meia volta, converter, e do latim, voltar ao original. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Eu tenho a favor de vocês. O que mais que ele tem a favor? Vocês odeiam a prática do nicolaísmo assim como eu odeio. Veja, aqueles que são contra o nicolaísmo, Deus ama. Sabe um grupo que se reúne em nome da verdade e é contra o nicolaísmo? Filosofia X. Com orgulho, com alegria podemos dizer isso. Revelare.
Como já revelamos nos graus anteriores, nicolaísmo vem do grego domínio, clero, hierarquia, títulos, poder sobre o povo, e o povo são os leigos, os alienados, os involuídos, os fracos, os fiéis, a membresia, os adeptos. Embora existisse Nicolau, Atos 6,5, ele era um discípulo original, um dos 7 discípulos originais de Jerusalém, e não líder de uma seita dominadora, como erroneamente supõem os teólogos. Pasmem vocês, mas para tirar o foco deles, para eles colocarem cortina de fumaça, para eles não revelarem o que realmente significa nicolaísmo, que é contra eles, contra a liderança, o clero. Eles vão dizer que esse Nicolau aqui, que está em Atos 6,5, que nós vimos nos originais, depois se corrompeu e criou uma seita dominadora. Por favor. Também não era uma seita gnóstica, como diz a tradição católica por Tertuliano, pois essas seitas e seita-grupos surgiram depois. Na verdade, a prática de explorar pessoas pelo medo e comercializar a fé é tanto de Balaão que veremos no contexto. Daqui a pouco, como no nicolaísmo, o original nicolaísmo é nada mais que a prática de Balaão. A mesma prática. Dominar e negociar. Sabe o que é isso aqui? Escreva aí. A prova de que nicolaísmo é domínio sobre o povo não está só na etimologia. A prova de que nicolaísmo é domínio sobre o povo é que no próximo compêndio, no próximo contexto, no decorrer dos próximos versículos no contexto, fica claro que nicolaísmo é a mesma coisa que a prática de Balaão. Só que o nicolaísmo é a consequência da prática de Balaão. E qual é a prática de Balaão? Dominar e negociar. Entenderam? E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Onde houver hierarquia eclesiástica, onde houver clero, o Criador abomina. Se você não acredita, leia 1 Pedro 5 original. Não dominem ninguém. Leia 2 Coríntios 11 e por aí afora. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos, eclésias, Carral, Edá, onde houver uma assembleia, uma congregação, uma sinagoga. Aos vencedores, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está desde o início de tudo no jardim do Éden. Quem lembra dos graus? Como tudo começou, terminará. Olha só, voltaremos ou não voltaremos para o jardim do Éden? Tem arrebatamento? Não. Céu? Não. É para cima? Não. É um reino. É um novo mundo. É o passado voltando no futuro. A segunda carta ao segundo candelabro. Ao mensageiro de luz, responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Esmirna, escreve: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, dualidade, aquele que é o primeiro a vencer a morte, aquele que venceu a morte. Conheço as suas aflições e o quanto são pobres materialmente, mas para mim, o Criador, vocês são ricos imaterialmente, metafisicamente. Quem está preparado para um revelar e com base nesse versículo e com base no contexto, que olha, é um revelar assustador, terrível, surpreendente. Quem está preparado aí?
Veja o efeito rico e Lázaro que tanto temos ensinado. Eu vou morar em Balneário Camboriú e lá tem favela, lá tem comunidade pobre, lá tem riqueza ilusória. Aqui em Gramado tem a parte pobre e a parte rica. Não há uma cidade no mundo, trabalhei para Dubai 7 anos, que não tem o fenômeno rico e Lázaro. Porque é o Senhor que determinou isso. O pós-morte imaterial é apenas a metanoia da condição da vida material. Eu não sei quem pode filosofar e entender a profundidade do que eu estou falando aqui. Em outras palavras, para você entender, o rico aqui será pobre ali, e o pobre aqui será rico ali. O que está em foco aqui não é a riqueza e a pobreza, mas é o ego. O problema não está em ser pobre ou ser rico. Não, mas está no ego. Quer entender? Olha aí. Aquele que se considera rico e poderoso como Laodiceia, no julgamento do grande dia, milênio, será pobre e miserável. Escreva aí. Escreva aí, meus queridos. Isso aqui é tão importante. Escreva aí. Laodiceia é dualidade de Esmirna. Por quê? Laodiceia dizia, sou rica. E Deus diz, você é miserável. Esmirna dizia, eu sou pobre. E Jesus está dizendo, você é rica. Metanoia. O julgamento será metanoia. Não precisa morrer para saber. Não precisa morrer para saber. Saiba por estas 7 cartas, que representam todas as formas de sentença, todos os veredictos, todas as batidas do martelo do juiz criador. É assim que ele vai julgar. Esse é o espírito e o sentido dessas 7 cartas. As palavras que cada um vai ouvir, a forma com que o Criador vê nosso caráter, nossas obras e nossas escolhas. Quem disser sou alguma coisa, o Criador dirá não é. Você será na eternidade exatamente aquilo que disse não ser. Você será na eternidade ao contrário, a dualidade daquilo que você dizia que era, que você diz que é. Cuidado com aquilo que você acha que é. Cuidado com o teu ego. Porque, veja, o julgamento do milênio para os maus será exatamente em cima do ego. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Conheço a grande mentira que para mim é uma difamação. Isso que é blasfêmia no original. Difamação, ao contrário de louvor. Dos que dizem ser judeus, mas não são. Eles são judeus biologicamente, por ascendência, por descendência, mas o comportamento deles prova que são, na verdade, sinagogas do mal, ajuntamentos do maligno. Ah, meus queridos, revelarei.
O judaísmo era muito forte na cidade de Esmirna e muito hostil ao cristianismo original. Os judeus ajudaram a matar Policarpo, um dos primeiros professores da cristandade. E em 250 depois de Cristo, Piônio foi assassinado pelos judeus bíblias legalistas exatamente nessa cidade de Esmirna. Quem está entendendo que nós vimos em todo o Macelerim, em todos os Atos dos Apóstolos, nós vimos os judeus bíblias perseguindo, matando. Quem matou Jesus, quem matou os profetas, quem matou os discípulos. Escuta isso. Por isso que o foco dos judeus, o foco do Apocalipse são quem? Qual o destinatário? Justino Mártir acusou que os judeus nas suas sinagogas amaldiçoavam em público a todos quantos confiassem, confessassem Cristo Jesus. Tertuliano e Eusébio também confirmam a perseguição dos judeus sobre os cristãos. Portanto, a teologia mente quando coloca a cortina de fumaça contra a informação, culpando os gnósticos e pagãos romanos. A culpa é dos judeus maus legalistas. Aqui, como muitos conspiracionistas dizem, principalmente desigrejados, infelizmente, que os falsos judeus aqui são os askenazes. Askenaz, bisneto de Noé, os alemães, aquele Jesus Askenaz de olhos azuis, olhos verdes, cabelos lisos. Quem está entendendo? E aí citam maçonaria, e cita aqui, e cita ali, e cita cabala, e coloca a culpa nos gnósticos, nos guardiões templários, e faz isso e faz aquilo, e em partes acertam, em parte erram. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Os falsos judeus desse texto aqui, embora exista o sionismo, embora existam sim pessoas que se dizem judeus e não são, mas não tem relação com esse texto do Apocalipse, porque aqui Jesus não está falando de pessoas de nossa época e nem está falando de pessoas que são judeus falsos biologicamente. Eram judeus sim, fisicamente, DNA, mas não eram judeus em virtudes, não eram Yahudim de Deus, no comportamento, nos valores, no caráter. Quem entendeu? Escreva aí. Eram judeus biológicos, mas não eram judeus nas virtudes, no caráter. Então, desigrejados que ficam usando esse texto por aí, olha, askenazes, tem que ser sefardim, edomita, não tem relação. Como já ensinamos em outros graus, está equivocado, pois eles eram judeus sim, mas para o Criador não eram. Vocês acabaram de ver aqueles que dizem que são pobres, são ricos, e quem diz que é rico é pobre, e quem diz que é santo é o quê? Vocês não lembram de Jesus, em carne, não em espírito, contando para nós uma metáfora de um homem que batia a mão no peito e dizia: sou santo, sou religioso, sou filho de Abraão. Vocês não lembram? Então aqueles que dizem ser judeus, veja só o verbo ser, ter, ser e poder. Quem afirmar ser alguma coisa, mas suas obras dizem o contrário, para o Criador não eram. Vejam, o ter, ser e poder, como acabamos de revelar. Quem dizer ser rico é pobre. Quem diz ser judeu, mesmo sendo, para o Criador não é. Cuidado com o que você afirma ser, porque se for ego, o Criador vai ver exatamente o contrário. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan: não tenham medo
do que vocês vão sofrer nas mãos dos judeus. Olha só. Saibam que estes diabos... Está explicado por que Lutero odiava tanto os judeus, não é? Lançarão alguns de vocês na prisão, e vocês sofrerão perseguição durante 10 anos. Revelare. O imperador Diocleciano, com apoio dos judeus, assim como foi nos dias de Anás, Caifás e Herodes, Anás, Caifás e tantos outros, matou centenas de milhares de cristãos por 10 anos. Exatamente 10 anos. Entre 295 a 305 depois de Cristo, só numa catacumba de Roma foram encontrados ossados de 174 mil cristãos. Veja que dias aqui traduzido no original, na verdade se refere a anos. Então foram 10 anos. Um vaticínio perfeito. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Isso aqui é tão importante porque os preteristas, espíritas católicos e muitos desigrejados, igrejados, que dizem que o Apocalipse todo se cumpriu, aí eu quero ver eles encaixarem essas 7 cartas aqui nos tempos de 60, 70 depois de Cristo. Está entendendo? Quem aí entendeu? Não tem só um Apocalipse, tem 2. Micro, 70 depois de Cristo, macro, agora. Entenderam? E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Permaneçam firmes até a morte. Não tenham medo dos judeus maus, que podem matar o corpo. E então eu darei para vocês a coroa. Que tem de gente que acha que essa coroa aqui é literal, porque é místico, porque não entendeu, porque não entende a linguagem do Criador. Que tem que evoluir, ainda é criancinha. Coroa, maná, estrela da manhã, tudo que ele promete aqui, tudo é metáfora. É para que a sua imaginação seja fértil. Metafisicamente, em holograma, imagine você recebendo uma recompensa, um troféu, medalha. Eu darei a vocês a coroa. Essa coroa tem nome. A coroa chama-se vida eterna. Nunca mais vão morrer. A dualidade acabou. Não, Tatiane, não. No caleidoscópio da vida você pode interpretar o que você quiser e achar o que você quiser. Mas não é, querida. Não é. Aqui está citando pessoas, tempos, perseguições, datas. Tatiane, por favor, vamos evoluir, vamos? Sentem aqui e aprendam com humildade. Porque se vocês chegarem aqui sempre com seus achismos, vocês nunca vão entender a verdade. Não tem nada de 7 chakras, 7 igrejas dentro de nós. Então você vai ter que explicar dentro de você tudo isso aqui. Inclusive os 10 dias de perseguição. Não faz sentido, por favor. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos. Os vencedores morrerão na matéria. Olha que lindo. Mas sua imatéria, sua consciência, sua alma, nunca morrerá. Iluminare. A segunda morte é o lago de fogo, não é assim? Que nós conhecemos pelo próprio Apocalipse, que nos ensinaram errado, que ensinaram vocês? Pois é, mas é uma metáfora para representar o fim de tudo. A inexistência, ao contrário de vida eterna, morte eterna. Ao contrário de coroa, recompensa para viver para sempre, acabar a dualidade, vai ser o fim pleno
da existência, o fim pleno da alma, o fim pleno da consciência. Não haverá mais consciência. Haverá consciência na rehologramação segunda instância, mas quando passa, quando esgotam todas as 3 delta instâncias judiciais do Criador, então vem a inexistência, que é chamado de segunda morte. E aqui no original você está vendo que está falando de imatéria, nunca morrerá. Quem entendeu? Quem é que não vai passar pela segunda morte? O vencedor. E o que é segunda morte? Inexistência. Porque inferno, escreva aí, é sinônimo de lixo. Toda vez que Jesus se referia ao inferno, ele estava falando de lixo. Quem aí se sente útil ao Criador? Se você não é útil ao Criador, saiba, você vai para o lixo. Aquilo que não é útil, nós jogamos no lixo. Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. A terceira carta ao terceiro candelabro. Ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Pérgamo, escreva. Esta é a mensagem do que tem a espada afiada dual de 2 gumes. Escreva aí. A espada é dual, porque ela tem 2 gumes. Escreva aí. O gume do a favor e o gume do contra. O que é que ele tem a favor e o que é que ele tem contra? A espada que tem o gume do louvor e o gume da refutação, da repreensão. Vocês vivem na cidade onde está o trono do mal. Satanás aqui é tudo aquilo que é inimigo da verdade. Revelare. Na cidade de Pérgamo, Christus ou a verdade não tinha aceitação. É mais ou menos como aqui em Gramado, onde o Deus deles é o dinheiro. Como em Dubai, como em tantos lugares. Atrás da cidade existia uma colina de 300 metros de altura, onde ficavam quase todos os altares e templos. Então se acreditava em tudo. Zeus, Esculápio, imperador. Além disso, faziam cultos para adorar o imperador na cidade. Tinha espaço para tudo. E tinham poucas sinagogas. Mas para a verdade de Cristo não tinha espaço e não tinha lugar. E Jesus Cristo continua revelando a Yohanan. Mesmo que a verdade não tenha lugar na cidade, vocês permanecem leais ao meu nome e nunca renunciaram à fé em mim. Olha o que é que o Criador vê como justiça. Aqueles que estão como lírios no meio da lama de uma cidade contaminada pelo dinheiro, pelo terceiro e poder, e você está ali, desmaterializado. Enquanto ninguém faz caridade, você faz. Enquanto ninguém mais ama o próximo, você ama. Enquanto todos só pregam a cultura do ego, você prega o outro. Vocês não desanimaram da fé, nem mesmo quando Antipas, nome que significa contra todos, professor da escola de Pérgamo, foi uma testemunha da verdade, porque ele foi morto em Pérgamo, porque nesta cidade não existe lugar para a verdade. Ele foi assassinado, esse professor da verdade, em Pérgamo. Pasmem que essas citações abrangem muitas perseguições futuras. Nos dias de João, provavelmente tivemos literalmente um professor chamado Antipas na cidade de Pérgamo que foi assassinado pela verdade. Mas ele foi citado por Jesus Cristo aqui justamente para representar aqueles que em um grande tempo da igreja, escute, não abandonariam jamais a verdade, mesmo que fossem perseguidos até a morte, e mesmo que a cidade toda se corrompesse,
como Sodoma e Gomorra. Agora eu quero que você escreva aí. Antipas significa antipapa. Paz, na verdade, significa todos. Então, anti é prefixo de dualidade, que é contra todos. Sabe quem são os antipas hoje, etimologicamente falando? Somos todos nós. Se tem um ex, é antipas. Escreva aí. Antipas é um ex. Por quê? Porque ele é contra todos. Quem lembra do grau que eu revelei o que é caminho reto e estreito ao contrário do caminho largo? São dois caminhos ou é a contramão metanoia do caminho, do mesmo caminho? Hã? Ser antipas é ser um ex, contra tudo e contra todos. É o Truman. É isso que ele representa. Isso tenho a favor de vocês, porque vocês não desanimam mesmo quando souberam que Antipas foi assassinado. Mas tenho contra vocês, na minha espada dual, do outro lado da espada. Agora vem Jeová, quem está entendendo? De 777 vem o 66 para quem é mau. Muitos de vocês seguem os ensinos de Balaão, o profeta enganador. Nós vimos isso na carta de Pedro, de João, que aliado ao poder político de Balaque, alienaram os fracos, é o sistema religioso e o sistema político, viu? Nós fomos em Brasília, bancada da Bíblia, bancada judaico-cristã. Alienaram os fracos a se envolverem com o paganismo e a imoralidade. Isso aqui é Constantino. Isso aqui é a predição e o vaticínio de Jesus para João, através do mensageiro, falando do começo da Igreja Católica. Escreva aí, está na Bíblia. A Igreja Católica não começa lá no eu te amo de Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Eu estou te transformando numa pedra, Pedro. Não é lá que começa a Igreja Católica, não. A Igreja Católica começa aqui, ó. Quando Balaão se aliou a Balaque, Constantino, quando a igreja se transformou em Estado no quarto século, a partir de 323, diga para os católicos, manda para os padres, manda para os arcebispos, diz para eles, a Igreja Católica começou aqui. Que coisa! Que coisa! Muitos de vocês seguem os ensinos de Balaão. Quando a igreja começou com a festa pagã, é Natal, é Páscoa, é Carnaval, tudo para agradar, é o cristianismo pagão, lá do curso de Sistematizando, quem lembra? É o profeta enganador que, aliado ao poder constantino político de Balaque, alienaram os fracos a se envolverem com o paganismo para agradar os pagãos. Um império só, uma religião só, vamos aceitar os pagãos, deixaram de ser perseguidos para serem os perseguidores. E a imoralidade, paganizaram a verdade a fim de explorar os fiéis. Isso que é o balanismo. Explorar os fiéis. Assim, ao serem enganados e consumidos pelos falsos ensinos dos líderes religiosos, agora serão devorados e destruídos
pelos mesmos dominadores religiosos, e é isso que significa, mais uma vez, a repetição da expressão nicolaítas do nicolaísmo. O que é isso aqui? Preste atenção. Escreva aí: primeiro consumido por Balaão, depois devorado pelo nicolaísmo. Quem é Balaão? Balaão é aquele que se alia ao poder político para dominar vocês. Aí começa o nicolaísmo. Mas ele consome vocês, ele explora vocês. Ele dá a vocês pão e circo. Sabe o que é que Balaão fazia? Uma parceria com Balaque para que os judeus que não podiam nada, tudo não podia, por causa dos 613 preceitos da lei, pudessem agora ter um pouco mais de liberdade. Então ofereceram para eles festas, alimentos que não podiam, mulheres que não podiam. Agora casem com as pagãs. E assim foram se envolvendo com o mundo material, com os prazeres, com os deleites, e até que foram consumidos, devorados pelo nicolaísmo. É isso que Jesus Cristo está falando. A Igreja Católica começou aqui. A extensão do judaísmo foi criado aqui. Então pergunto-vos, como vosso professor amoroso, como é o nome da Igreja Católica por Jesus Cristo? E olha que o trono de Satanás está lá, hein? O trono de Satanás, escreva aí, muito antes da criação do Vaticano. Jesus Cristo está chamando a Igreja Católica de Pérgamo. Mas não é a Igreja Católica que é Pérgamo. É o tempo que os judeus se infiltraram no cristianismo e criaram uma extensão chamada Igreja Católica Apostólica Romana, agradando judeus, agradando pagãos e agradando cristãos. Entenderam? Portanto, se arrependam, diz o Criador. Se não se arrependerem, quando eu voltar, matarei todos estes líderes religiosos com a espada dual da minha boca. Eu quero que você escreva aí: Jesus Cristo, Yahshua Mashiach, está dizendo na carta entregue ao mensageiro arauto que ele vai matar. Escreva aí: Jesus Cristo mata ou não? Alguém aí tem alguma imagem de Jesus que mata? Porque a imagem que é vendida hoje por Balaão é que Jesus não mata. Pois é, ele está dizendo que ele vai matar. Olha isso. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos. Todos que vencerem, eu darei do maná, veja, coroa, maná, tudo metáfora, imaterial e eterno. E aqui tem uma citação de Baruque, 29, verso 8. De uma promessa que está lá em Baruque, onde o Criador diz que Ele será o nosso maná, o nosso alimento eterno. E como nós vimos em Yohanan capítulo 6, o mesmo autor desse livro registrou Jesus dizendo que será o pão da vida.
o pão imaterial. Ganharão também, aí na tua Bíblia diz pedra branca, mas olha o original, um diamante para fazer uma dualidade com Urim e Tumim, as pedras sacerdotais da primeira Bíblia, que eram materiais. E agora o diamante é espiritual. Ninguém vai ter um diamante, é espiritual. E nele estará escrito um novo nome meu, onde será conhecido apenas pelo vencedor que o receber. Cada vencedor terá um novo nome meu, especial, único, singular e individual. Quem entendeu? Que lindo, né? Todos os vencedores, o Criador vai se apresentar com um nome especial individual. Você pode escrever aí? YHWH. Isso eu revelei em vários vídeos de dualidade quântica. O tetragrama, que representa os 4 elementos, os 4 pontos cardeais e assim por diante. O tetragrama representa 72 nomes de Deus. Deus tem 72 nomes. Porque nome é etimologia, é significado, não é morfologia. Então, portanto, nós temos 72 significados hoje. Um nome em 72 significados. Assim como ele é um e se manifesta plural, Elohim, em 72 virtudes, 72 hormônios, 72 manifestações, 72. Quer dizer, ele tem 72 nomes hoje. Depois, no reino, ele vai ser muito mais que 72. Cada homem, cada mulher que venceu o mundo e que estiver no reino, vai ter um nome de Deus. Então, se nós tivermos milhões ou bilhões de salvos, de deuses, com a natureza divina, então todos estes terão a oportunidade e o privilégio de ter um nome de Deus especial e individual para ele. Deus vai se revelar com um nome único para você. Hoje todos nós temos Yah de Aleluia, Shua, que veio salvar. E 72 derivados de nomes. E naquele dia ele vai ter um nome para cada um de nós. A quarta carta ao quarto candelabro. Ao mensageiro de luz responsável de entregar a mensagem da verdade aos que estão na cidade de Tiatira, escreva: esta é a mensagem do Criador que se tornou filho, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Chama de fogo e pés como bronze reluzente, assim como foi o prefácio, quando ele se manifestou a Yohanan no primeiro capítulo. Conheço o seu caráter, é isso no original que significa conheço as suas obras. Conheço o seu amor, a sua fé, o seu trabalho, a sua produção e a sua constância. Isso ele tem a favor. Isso ele tem a favor. Sei que você está fazendo isso. Fazendo, quer dizer, produzindo amor, fé, trabalho. Conheço o teu amor, conheço a tua fé, teu trabalho, tua constância. Sei que você está fazendo mais agora do que quando começou. Você está fazendo mais agora do que no início. Você está vendo que aqui é o contrário, é a dualidade de Éfeso. Éfeso se divorciou do primeiro amor. E Tiatira não. Tiatira aperfeiçoou, melhorou, evoluiu. Isso eu tenho a favor, que vocês melhoraram.
De lá para cá, desde que iniciaram, melhoraram. Mas tenho contra vocês, agora vem o anticristo. Quem está preparado para Yahvé e Jeová? Olha isso aqui. Vocês toleram Jezabel, uma mulher que diz ser pregadora. Uma mulher que diz ser pregadora. Pasmem, senhores e senhoras, mas vai ter denominação usando esse texto para falar contra a maquiagem, o brinco, as roupas, de tão cegos e involuídos que são, como não conhecem nada, incultos, alienados, são enganados pelos balaões da vida. E vai ter as denominações machistas que vão proibir as mulheres de pregar ou profetizar com base nesse texto. O que é ainda mais gritante por causa do machismo judaico-cristão. Onde houver o machismo, o misoginismo, pode saber, ali está a cultura judaico-cristã do anticristo. Então escute, o problema não está na pregadora. O problema está no comportamento de Jezabel, suas virtudes. Para você conhecer Jezabel, você tem que conhecer a Bíblia. A primeira Bíblia. O rei Acabe era dominado por ela. E assim começou a queda de Israel. Quem lembra que o rei Acabe do norte de Israel casou com essa princesa pagã? Olha só, que era filha de um rei pagão, que foi sacerdote pagão. E assim começou a queda de Israel. Então tem que entender o pano de fundo. Assim também, esta mulher pregadora está dominando vocês, olha o nicolaísmo, com seus falsos ensinos. Ou seja, fazendo uma comparação, assim como Jezabel dominava o marido, o rei Acabe, assim também essa mulher, com seus dons de vidência, com a sua persuasão emocional, está dominando vocês com seus falsos ensinos. Ela parece ser pregadora, com dons espirituais, mas é, na verdade, uma pervertida sexual. Olha isso. Ela não se importa se vocês são seduzidos pelos prazeres do mundo material. Então como é que se dá essa perversão, essa imoralidade sexual? Não está falando aqui de uma agremiação, de um grupo, de uma pessoa, ou da prática cristã libertina, embora isso também seja errado e refutado em vários momentos. Mas aqui, quando se refere a Jezabel, está falando que o que importa para essa mulher, assim como para Balaão, é o domínio, são os adeptos, é o crescimento financeiro, é o poder. Porque ela não se importa se eles estão se perdendo com o paganismo, com o que eles fazem, se eles erram, se eles se contaminam com a matéria, com os prazeres, com as seduções, com o ego, se eles não têm caráter, moral e ética, está entendendo? Essa mulher representa toda a liderança religiosa que só se importa com a presença das pessoas, o domínio sobre elas e o dinheiro delas. Não se importa com a evolução de caráter comportamental, social. Eu dei tempo para que ela se arrependesse do seu mau caráter, mas ela escolheu não se arrepender. Por esta razão, vou colocar uma doença nela. Cadê as pessoas que estavam torcendo o nariz agora há pouco aí? Porque é difícil, né?
Não sei se vocês estão percebendo, mas a audiência vai ser sempre alta daqui para frente, porque as pessoas só querem saber de Apocalipse, fim do mundo. Ninguém quis vir aqui colar os graus sobre amor, sobre fé, sobre comportamento social, sobre virtudes. Ninguém quis vir as palavras de Jesus Cristo em carne, o Deus que se manifestou em carne e nos disse toda a verdade. As pessoas vieram aqui para quê? Elas querem só escatologia, polêmica. Pois é. Vocês que estão aqui e não entendem nada ainda sobre a Filosofia X, muito bem-vindos. Que bom que aqui vieram. Mas vocês precisam se esforçar. Porque se vocês não conhecem a dualidade, vocês não conhecem nada da verdade. Eu quero que todos escrevam aí. Jesus não só mata, viu? Quem estava torcendo o nariz aí quando escutou essa revelação, dói no começo, é normal. Jesus não só mata, Jesus põe doença. Tá aqui, ó. É Jesus Cristo quem está falando. Vou colocar uma doença nela. Jó. Eu vou falar de novo. Jesus Cristo vai colocar uma doença nela. Por esta razão, vou colocar uma doença nela, e trarei grande sofrimento a todos vocês que junto com ela adulteram a verdade. Aqui não é prostituição, não, é adulteração da verdade, perversão da verdade, que se afastam da verdade com ela. Ou seja, todos que estão debaixo da tutela dos nicolaítas, do nicolaísmo, do domínio dos líderes religiosos falsos, dos ensinos falsos, todos que estão debaixo do poder de Balaque, de Balaão, dos falsos ensinos, todos que estão debaixo da vidência desta mulher chamada Jezabel, esses espíritos, essas virtudes que assim representam, todos que são coniventes, o Senhor não vai tolerar. Eu não sei se você está entendendo, mas quem fica debaixo desse domo, debaixo desse guarda-chuva, quem é conivente, quem pertence a essas sinagogas, não serão tolerados. Se você continuar lá, você vai sofrer com ela. Olha o que ele diz em seguida, o próximo versículo. Olha o que diz o próximo. Se vocês não querem sofrer com ela, então se arrependam, porque eu matarei os filhos de Jezabel. Escreva aí. Ele mata ela, ele mata seus filhos, ele põe doença nela. É dualidade ou não? Conheça Jesus. Conheça o teu Deus. Revelare. E então, caro leitor da Bíblia original, caro ouvinte, caro aluno, professor, teólogo, pastor que está me assistindo agora, padre, freira, espírita, ateu, o Criador é ou não dual? É ou não o mal dos homens maus? Onde está o diabo aqui? Cadê Satanás? Quem coloca doenças, como nós vimos em Deuteronômio 28? Vocês nunca leram Deuteronômio 28 inteiro? É difícil admitir a verdade, né? É melhor ficar na ilusão. Não se enganem. O Criador é o amor só para quem é amor. E Jesus Cristo continua revelando a Yohana. Quando eu interferir para o mal, todos precisam me ajudar agora e ajudar os seus irmãos.
Colhem aqui ao vivo e principalmente no gravado que fica depois, o grau septo interferência, o candelabro, a menorá das interferências divinas, que eu expliquei 3 interferências de bem, 3 interferências de mal e a vela maior. Como é que Deus interfere? Para o mal é um atalho ou não é? Sabe quais são as maiores interferências de Deus que Deus interfere o tempo inteiro? O tempo todo? Através do mal. Se tem uma forma que Deus está atuando entre nós a todo momento, é através do mal. Então ele está dizendo aqui, ó, quando eu interferir para o mal, todos os ajuntamentos, agremiações, assembleias, igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos saberão. Quando eu colocar essa doença, quando eu matar ela e seus filhos, todos saberão que eu sou aquele que conhece as verdadeiras intenções, motivações e desejos da consciência. A ele ninguém engana. Ele conhece a real intenção de cada um. Portanto, ele nunca vai fazer o mal para quem realmente não merece o mal. Eu sou a retribuição. Você pode escrever isso? Eu sou a retribuição. É isso que significa galardão, se você não sabia. Eu sou o pagamento, matemática de Deus. Eu sou a retribuição e o pagamento a cada um de vocês, de acordo com suas escolhas, intenções, motivações e desejos. Está entendendo por que Deus é mau e bom? Por que a espada é de 2 gumes? Está entendendo por que ele tem contra e a favor? Se ele é contra, é porque você escolheu isso. Ele dá tempo de perdão? Dá ou não dá? Ele dá 3 instâncias. Ele espera que os homens se arrependam. Todos vocês que acreditam no falso ensino dela sobre a origem do mal, isso aqui não é revelare não, hein? Isso que você está vendo aí, ó, e ouvindo, não é revelare. Esse trecho aqui, quem está falando é o nosso soberano, supremo mestre Jesus Cristo. Todos vocês que acreditam no falso ensino dela, pega a tua Bíblia aí, sobre a origem do mal, aí na tua Bíblia está dizendo alguma coisa como ela costuma ensinar as profundezas, os mistérios ocultos, revelando os mistérios ocultos, os mistérios sobre Satanás. Não é assim que está na tua Bíblia? Alguém pode colocar aqui o que é que está na tua Bíblia? Olha só, Jezabel costuma ensinar assuntos profundos, mistérios, ocultismo, sobre a origem de Satanás. Ou seja, mesma coisa que Balaão. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas Balaão costumava colocar medo nas pessoas. Ele usava o medo para dominá-las, como um hipnólogo. E Jezabel fazia a mesma coisa. Essa falsa batalha entre Satanás e Jesus é usado pela liderança religiosa para domínio. Quem assistiu o filme O Filho de Eli, o livro de Eli, perdão. O que é dos dominadores desse mundo, dos senhores desse mundo, tanto da religião quanto da política, sem a Bíblia? Ou sem uma Bíblia, sem um livro sagrado? Todos vocês que acreditam, olha o original, no falso ensino dela sobre a origem do mal, todos vocês que acreditam nas suas falsas revelações receberão o mal. Sabe quem é que vai receber o mal? Quem acredita no que esses falsos líderes dizem sobre o mal. Por quê? Porque se você acredita no ser imaginário, Lúcifer, Satanás, diabo, você vai lutar contra alguém
que não existe. E o mal que realmente existe, que é o chamado ego, aquele que Jesus venceu no terceiro poder de Mateus 4, Lucas 4, esse continua vivo dentro de você. Por isso que muitos chegarão lá e dirão, em teu nome, em teu nome, em teu nome, mas batalharam contra aquilo que não deveriam, contra aquilo que foi inútil, quando deveriam batalhar contra o verdadeiro mal. Mas vocês que se reúnem em Tiatira e não seguiram os falsos ensinos dela, não cobrarei dogmas e leis bíblicas, só espero de vocês amor. Pasmem, mas essa citação de Jesus aqui é uma cópia de Atos Macelerrim, capítulo 15, Galutiá, capítulo 2. Quem pode colar aqui para nós aquele grau que é imprescindível, dos mais importantes da Bíblia Original Codex, que é Atos Macelerrim, capítulo 15, quando o Espírito do Criador disse, não vamos colocar mais peso, carga, encargo algum, quando na discussão do que é que ficaria da lei na graça. É exatamente essa frase que se repete aqui. Sabe o que é que Jesus está dizendo para aqueles que estavam em Tiatira e não foram enganados por Jezabel? Jesus estava dizendo assim, vocês que estão aí não foram enganados por ela, de vocês eu não cobro nada, de vocês eu só cobro amor. Vocês não têm mais encargo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um revelar. E eu tenho que aumentar a música para chamar a tua atenção. Tu tem que ficar em silêncio, senão tu vai entender. Escute. E escreva aí para poder ficar claro. Vamos lá. Escute assim. Ó. Pois é, quem está citando ali, ó, é importante que você cite isso. Na minha Bíblia diz, comida sacrificada aos ídolos. Pois é, mas só quem colou Romanos 2, Romanos 10, Romanos 14, quem lembra? Atos 15 e Atos 10, qual mais? Gálatas 2, vai entender esse texto aqui. Porque sobre comer comida sacrificada é porque está falando dos pagãos e judeus. Escreva aí, está falando dos pagãos e judeus. Então sabe o que está aqui? Ai, eu queria tanto estar agora aparecendo, infelizmente hoje sem câmera. Ah, meus queridos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, judeus, bíblias legalistas, cristãos legalistas, vão ser enganados por Jezabel nesse tempo. Mas os pagãos, aqueles que vêm sem Bíblia, que a Bíblia deles é a Bíblia de Romanos 2, a Bíblia de Atos 10, a Bíblia da consciência, do cérebro dicotomizado, em duas partes, Velho e Novo Testamento, sexta e dextra. Está falando dos pagãos. Sabe quem são esses? Que ele diz assim, aos demais, aos outros, que estão em Tiatira, e não caem no engodo, na mentira de Jezabel. Sabe quem são esses? São os pagãos. São aqueles, como aquela mulher sírio-fenícia, como os samaritanos. Para entender o comportamento dos pagãos, você tem que colar desde o grau 146. O que ele está dizendo em outras palavras aqui é o seguinte, quem é muito religioso, muito Bíblia, vai ser enganado por Jezabel. Mas vocês que não vêm pela lei, aos outros, aos demais, eu não cobrarei, não terá mais carga, encargo algum. Por isso que na tua Bíblia está dizendo aí, ó, comida sacrificada aos ídolos, porque essa questão está lá em Atos 15. Sabe de quem que Deus não cobrava sobre a alimentação das festas pagãs?
sobre comer comida sacrificada aos ídolos, dos templos pagãos. Quem lembra? Os pagãos. É deles que o Senhor espera amor, e se você está me assistindo e não é judeu, você é um pagão. De você o Senhor só espera amor. Quanto menos Bíblia, menos probabilidade de ser enganado por Jezabel. Escreva aí, quanto mais Bíblia e legalismo, mais probabilidade de ser enganado por Jezabel. A nós todos não judeus, Jesus Cristo diz: continuem assim até que eu venha. Todos que fizerem minha vontade até o fim vencerão e governarão comigo no meu reino. Como eu disse no passado, e aqui Jesus está citando o Salmo 2, versos 8 e 9. Eu governarei com cetro, vara, cetro do rei, de ferro, para representar sua rigidez. Eu julgarei todos os homens maus. Aqui está a prova de que o milênio será o próprio julgamento, o grande dia. E farei dos homens maus pedaços, cacos, assim como um oleiro quebra um vaso de barro. Jesus está dizendo que vai transformar os homens maus durante o milênio, vai chamar um a um, cada um que morreu, e vai transformar eles em cacos, em pedaços. A mesma natureza e poder que tenho depois que voltei da terra, que saí da matéria para a imatéria, que voltei, eu darei a vocês que venceram. E agora um grande revelar para encerrar. O título que todos os reis, quem lembra de Isaías 14, do grande erro da Vulgata Latina Lúcifer, de Nabucodonosor da Babilônia, quem lembra? O título que todos os reis almejaram do planeta Vênus, o mais brilhante depois do Sol, e que só eu tenho, darei a vocês também o título de estrela da manhã, que é o que significa fósforo, Lúcifer, os portadores da luz Fiat Lux. Ah, isso aqui para místico que não conhece da verdade ouvir. Revelare. Para os judeus, a estrela da tarde era a morte e o mal, quando você via a estrela bem no entardecer, a vespertina. Mas a estrela da manhã era a vida e o bem. Esse pequeno versículo não só desmente a teologia sobre a origem do mal, a mesma ensinada errada por Jezabel, através do equivocado Lúcifer, por exemplo, e o judaísmo é cheio de suas lendas sobre a origem do mal, como prova a dualidade das 7 estrelas, essa é a principal, e é esta que seremos. Claro que tudo isso daqui, assim como o diamante, o maná, a coroa, são apenas simbologias, metáforas, para dizer o tamanho da glória e do poder que teremos, da natureza gloriosa, da imatéria. Todos os que podem ouvir, ouçam o que diz o Espírito através do mensageiro a todos os ajuntamentos, agremiações, carrala da Igreja Assembleia, Eclésia. E aqui encerra mais um capítulo original de Apocalipse, Apocalipse 2, Guiliana ou Guiliarna, capítulo 2. E antes de encerrarmos, preste atenção, está aí na tua Bíblia. Ele vai nos dar o título de estrela da manhã. Todos nós seremos luciferianos. Ah, que escandalizador, não é? É só etimologia, é só palavra. É porque você aprendeu tudo errado. Satanás nunca foi Lúcifer.
Satanás é o mal, a dualidade que começou na primeira serpente e encerrará no final, no reino. Como tudo começou, terminará. Até amanhã, Apocalipse ou Guilharna capítulo 3, para encerrarmos Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí sim, você entenderá essas 7 cartas, 7 planetas, 7 espíritos. Boa noite. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar. Aqui o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, na Avenida Paulista. Dias 24, 25 e 26 de maio de 2019. Médicos, terapeutas, enfermeiras, manicures e pedicures, cabeleireiros, camisas, banners, barracas de ação social, bazar, alimentos e roupas.